Nas primeiras horas de 1º de junho de 2009, o voo 447 da Air France, do Rio de Janeiro com destino a Paris, faz sua última transmissão de rádio. Confirmando o Vitol 0133. Então, todo o contato é perdido. O voo 447 simplesmente desapareceu. Il faut prier et espérer. Pour l'instant, on n'en sait rien. On vous donnera au fur et à mesure de cet après-midi. Os especialistas em aviação ficam perplexos. Como uma aeronave bem operada, com uma tripulação bem treinada, desaparece de repente. A aeronave desaparecida é um Airbus A330 de última geração. Nenhum passageiro jamais morreu a bordo de um deles. 5 dias depois, os destroços do avião são finalmente descobertos flutuando no Oceano Atlântico. Os 228 passageiros e tripulantes estão mortos. Nunca foi dada uma explicação completa sobre o que aconteceu. Até agora. Brasil-França. O mistério do voo 447. Depois de várias buscas pelo Oceano Atlântico e milhões de dólares gastos, as pistas mais importantes estão sendo reunidas para resolver o mistério deste trágico acidente aéreo. As informações recuperadas, como os dados do voo e as gravações de voz da cabine, guardam a prova definitiva do destino da aeronave. Com 2 relatórios parciais que não fornecem conclusões específicas e mais de 700 aeronaves A330 em atividade ao redor do mundo, os especialistas em segurança de voo precisam entender o que aconteceu. Toda a população do planeta é transportada a cada 3 anos. Nós simplesmente não podemos mais aceitar o desconhecido. Este programa reúne uma equipe independente de investigadores de acidentes aéreos. Com seus próprios testes e simulações, eles planejam apresentar uma hipótese convincente, com base nas poucas pistas encontradas nos relatórios oficiais. O investigador veterano Tony Cable construirá seu caso a partir de poucos fragmentos de evidência. Todo acidente é uma sequência de eventos, e cada elemento tem que estar no lugar. Ele será acompanhado por um meteorologista aeronáutico. Nós ficamos quase totalmente limitados aos dados do satélite para entender o que aconteceu. E por um engenheiro estrutural altamente respeitado. Somos obrigados a examinar todas as peças recuperadas da estrutura do avião. Completando a equipe, 3 pilotos experientes especializados em segurança aeronáutica. É muito improvável que uma única coisa derrube um avião. É o alinhamento infeliz de muitas coisas que causa um problema. Montando o quebra-cabeça, o peso e a importância de cada evidência vão ficando mais e mais claros. E é assim que se desenvolve a teoria que nos leva à verdade. A equipe de investigação encara um grande desafio: usar somente as evidências listadas nos relatórios iniciais. Tony Cable trabalha no Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido há 32 anos. Ele foi um dos investigadores-chefes na queda do Concorde e no atentado de Lockerbie. A forma normal de se investigar um acidente é examinar o local da queda e os destroços. 5 dias após a queda, o primeiro vestígio do voo 447 foi encontrado, flutuando a 1.207 quilômetros da costa brasileira.
Mas a maior parte da aeronave seria encontrada a 4.000 metros de profundidade no leito do oceano. A missão de Tony Cable é extrair informações dos poucos fragmentos recuperados na superfície do mar no início das buscas. É possível, analisando os destroços, fazer muitas deduções sobre como o avião caiu e se ele se partiu no ar. A primeira hipótese a ser eliminada é a possibilidade de um ataque terrorista. As primeiras possibilidades que vêm à mente são uma bomba ou um rompimento estrutural. Na busca por evidências de uma explosão ou de uma quebra em pleno voo, Tony Cable é acompanhado por um dos principais consultores de segurança aeronáutica do mundo. Para John Cox, a técnica mais importante é a reconstrução. A investigação de um acidente é literalmente um quebra-cabeça. Mas ninguém sabe quantas peças são, e normalmente não temos todas. As duas asas estão presas ao avião, o nariz está lá e a cauda. São chamados 4 cantos. Precisamos pegar os destroços que temos e reconstruir o avião. Só então começamos a entender as forças que agiram sobre a aeronave em seus últimos momentos de voo. Um quebra-cabeça similar foi resolvido desta forma quando o voo 800 da TWA caiu na costa de Nova York em 1996. A aeronave se partiu em pleno ar, então grandes fragmentos da fuselagem planaram até atingir a água, sem sofrer grandes danos. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte chegou à conclusão de que uma explosão de combustível provocada por uma falha elétrica foi a causa. O engenheiro Jim Wild era o diretor do Laboratório de Materiais da Investigação. 2 dos 4 cantos da aeronave do voo 447 foram recuperados. Primeiro, Wild se concentra no nariz. Se esta peça tivesse se soltado do avião e caído no mar sozinha, ela não teria velocidade suficiente e quando atingisse a água se manteria praticamente intacta. Em vez disso, o nariz mostra sinais de um impacto em alta velocidade com a água. O que vemos aqui é que essa peça foi achatada, esmagada e rasgada. Isso é um sinal claro de que ela estava presa ao avião quando ele atingiu a água. Parece que o nariz só se separou após o impacto. A segunda peça do quebra-cabeça, o estabilizador vertical, conta a mesma história. O relatório oficial sugere que uma quebra em pleno ar não o teria arrancado da fuselagem desta forma. Apenas um impacto poderoso da aeronave contra o oceano teria força o bastante. O nariz e o estabilizador vertical sugerem que o avião permaneceu intacto até atingir a água. O fragmento do piso do compartimento de carga pode indicar até para onde a aeronave estava apontando quando caiu. Aqui nessa imagem podemos ver uma curvatura de dano nos 2 lados da peça, com uma fratura no meio. Isso indica que o avião caiu relativamente nivelado e com a forte pressão da água que veio de baixo, a peça foi deformada e ficou do jeito que nós vemos. O voo 447 caiu na água intacto e nivelado. Os investigadores voltam suas atenções à segurança da própria aeronave. O A330 é o maior orgulho da gigante europeia da indústria de aviação, a Airbus. Com quase 700 deles em atividade, nunca houve uma morte de passageiro antes do fatídico voo 447. Este histórico sólido se deve a um sistema de controle de voo altamente computadorizado, o Fly-by-Wire. A filosofia por trás do projeto é de que a automação aumenta a segurança. Em um avião convencional, o piloto manuseia alavancas mecânicas para operar um sistema de controle hidráulico. Mas no Fly-by-Wire, as engrenagens pesadas são substituídas por equipamentos eletrônicos. Agora, um computador de voo realiza os desejos do piloto. O computador mantém a aeronave sob um controle preciso durante qualquer manobra, mesmo uma simples curva. Vou tirar as minhas mãos e... olha só. Ele está virando, velocidade vertical 0, 24 graus de inclinação, 240 nós.
Quando o piloto automático é ligado, o avião literalmente voa sozinho. 99% do tempo em que os passageiros estão a 10 mil metros de altura, o avião está no piloto automático. O Airbus do voo 447 estava em segurança no piloto automático ao cruzar o Atlântico. Os pilotos preparando-se para a longa viagem. A aeronave fazendo ajustes automáticos contínuos para manter-se na rota rumo a Paris. Tony Cable rastreia seu progresso usando as transcrições do controle de tráfego aéreo. Nossa única alternativa nos primeiros estágios desse caso é olhar os relatórios da última posição. E o que temos é a última conversa da tripulação com o controle de tráfego aéreo. 3 horas após decolar do Rio de Janeiro, o voo 447 continuava na trajetória prevista. 447 da Air France, confirmando o ITOL 0133, nível 350, salvo 0148. Mas a 1h35 da manhã, todas as comunicações por rádio cessaram. A última posição conhecida, a 563 quilômetros da costa brasileira. Mas agora o mistério aumenta. Por mais 35 minutos, o computador do voo 447 continua enviando relatórios automáticos de posição via satélite. Cable usa os relatórios automáticos para acompanhar o progresso da aeronave. O último sinal foi às 2h10 da manhã, a 112 quilômetros de onde os destroços foram encontrados. O voo 447 foi derrubado por algo em sua trajetória. Cable procura a causa no relatório meteorológico oficial. Tinha uma tempestade naquela região, um sistema enorme na trajetória do voo. E bem na hora que a aeronave passou por ali. Às 2h10 da manhã, o voo 447 se aproximava de uma tempestade oceânica com 400 quilômetros de extensão. Mas este fato levanta uma questão crucial que os relatórios oficiais não conseguiram responder. Por que pilotos experientes entrariam em uma tempestade? A ideia de que um piloto entraria numa tempestade é totalmente impensável. Altamente improvável. Os pilotos ficam bem na frente do avião e são as primeiras pessoas a sofrer um acidente. Temos um grande incentivo para evitar riscos. O voo 447 deve ter entrado na tempestade por engano. Para descobrir por que isso aconteceu, a investigação recorre a John Williams, um especialista em meteorologia aeronáutica do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, no Colorado. Williams usa imagens de satélite feitas de meia em meia hora para analisar o desenvolvimento da tempestade enquanto o voo 447 se aproximava. Eu agora estou usando intervalos de 30 minutos. E podemos ver o sistema de tempestades começando a crescer. É um sistema com centenas de quilômetros de comprimento e talvez 100 de largura. Nossa, olha o tamanho desse sistema aqui. À luz do dia, as nuvens teriam encoberto o horizonte, elevando-se do oceano a 15 mil metros. Mas na escuridão da madrugada, os pilotos do voo 447 não podem vê-las. Eles dependem exclusivamente do radar meteorológico de bordo. As gotículas de água das nuvens refletem as ondas do radar, permitindo que os pilotos desviem de qualquer tempestade perigosa.
De acordo com os relatórios oficiais, vários outros aviões seguiram a rota do voo 447 na mesma noite. Mas todos os pilotos viram a tempestade se aproximando e fizeram desvios de até 140 km para evitá-la. O voo 447 fez apenas uma pequena correção de curso. Podemos ver que ele desviou um pouco do plano de voo. Isso pode significar que ele estava tentando evitar a tempestade. Este pequeno desvio leva Williams a uma grande descoberta. Ele acha que o voo 447 foi enganado por uma peculiaridade do clima. Nós podemos ver uma pequena tempestade entre o avião e o sistema de tempestade maior. E ela pode ter impedido o radar de enxergar a tempestade maior e mais perigosa que estava atrás dela. Se Williams estiver certo, o radar do voo 447 foi bloqueado pela tempestade menor. O feixe não conseguiu atravessá-la para detectar a verdadeira ameaça, o sistema de tempestade de 400 quilômetros que estava atrás. Sustentando a teoria de Williams, outra tripulação relatou só ter enxergado o perigo naquela noite quando aumentou a sensibilidade do radar. É um passo importante na investigação que preenche uma lacuna crítica dos relatórios oficiais. É possível que quando o voo 447 viu o perigo no radar, já era tarde demais para dar meia volta. Com o voo 447 entrando na zona de turbulência, cabe aos sistemas automáticos manter tudo sob controle. O piloto inicia o procedimento padrão. Prevendo a turbulência, ele pede que os passageiros apertem os cintos. Então, como medida de segurança, ele diminui a velocidade para reduzir a tensão sobre a aeronave. Um sistema automático chamado Auto Thrust assume o controle. O Auto Thrust reduz a potência dos motores, desacelerando até a velocidade desejada. Tudo acontece automaticamente e as alavancas manuais do piloto não se mexem. Com o início da turbulência, correntes de ar repentinas jogam o avião para cima e para baixo. Mas o Auto Thrust altera a potência do motor para compensar, mantendo a aeronave em uma faixa de velocidade segura. Tudo o que o piloto precisa fazer é monitorar os instrumentos. São 2h10 da manhã. As evidências sugerem que pouco mais de 4 minutos depois, todos a bordo do voo 447 estarão mortos. A automação dá aos investigadores uma pista crucial sobre o que aconteceu em seguida. Pouco depois das 2h10 da manhã, o computador de voo envia uma série de mensagens de erro à Air France em Paris. As chamadas mensagens ACARS formam hoje o foco central da investigação. Elas são uma espécie de testamento final da aeronave. O voo 447 sofreu 27 falhas críticas em apenas 4 minutos e 16 segundos. Foi como se o avião morresse na nossa frente. As atormentadoras mensagens cifradas jogam luz sobre os momentos finais do voo 447. São as mensagens finais da aeronave e é bem possível que elas digam muito sobre o que aconteceu. Tony Cable decodifica os dados para reconstruir os eventos segundo a segundo. A primeira mensagem a CARS que aparece é piloto automático desligar. E isso indica que o piloto automático se desativou sozinho. Tem um alerta de áudio geral que chama muita atenção. O piloto é obrigado a retomar o controle manual.
Mas surge outra mensagem crítica. Autotrust desligado. Ela significa que o sistema que controla os motores automaticamente para manter a velocidade e a altitude parou de funcionar. Os alarmes não param. Os elementos de segurança mais importantes estão falhando um a um. Os sistemas automáticos estão se desligando. Então, uma última e ameaçadora mensagem. A mensagem de cabine em velocidade vertical significa que a cabine pressurizada está descendo em alta velocidade, ou seja, a aeronave toda está caindo. A última mensagem surge alguns segundos antes de o voo 447 e seus passageiros atingirem a água. Mas o que poderia ter causado um defeito repentino em todos os sistemas automáticos vitais? Tony Cable estuda as mensagens ACARS em busca da causa primária. Ele acha que os diversos problemas apontam para apenas um. As mensagens da sonda Pitot são muito importantes. É um parâmetro bem básico para o avião. Se Cable estiver certo, esta única mensagem cifrada significa que os sistemas automáticos pararam de funcionar porque o computador de bordo perdeu seu parâmetro mais vital: a velocidade de voo. Todos os aviões de carreira medem sua velocidade usando sondas Pitot, tubos ocos de metal voltados para a frente, posicionados bem abaixo da cabine. Em caso de defeito, há 3 sondas idênticas, uma configuração supostamente infalível, já que os sistemas automáticos não podem funcionar sem elas. Mas no voo 447, uma mensagem sobre os tubos de Pitot diz que algo deu errado. Nós sabemos que os sistemas de indicação de velocidade, todos os 3, apresentaram defeito. Em altitude elevada, o jeito mais provável de um tubo de Pitot ser bloqueado é através do gelo. Como o Pitot fica exposto ao fluxo de ar, se torna vulnerável ao gelo e à chuva também. É uma peça pequena e coisas pequenas acumulam gelo mais rápido do que as grandes. Então, a sonda Pitot é muito sujeita ao acúmulo de gelo. Por isso, as sondas Pitot têm um sistema de aquecimento poderoso, supostamente capaz de enfrentar qualquer condição encontrada pela aeronave em altitude. De volta ao Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, no Colorado, o meteorologista John Williams tenta calcular as condições climáticas na trajetória do voo 447. Ele cria uma seção transversal que mostra a temperatura em diversas altitudes. Ela mostra tudo começando pela superfície e subindo até o topo da atmosfera. Eles estavam voando nesse nível. E nós podemos ver que a temperatura era de 40 graus negativos, na hora e no local do acidente. 40 graus negativos pode parecer extremamente frio, mas na verdade é bem mais quente do que o normal a 10.000 metros de altitude. E segundo Williams, a temperatura perfeita para um fenômeno incomum. O que essa análise nos mostra é que é possível que houvesse água líquida supercongelada na altitude da aeronave. A água supercongelada é uma estranha peculiaridade da física. Em 32 anos de carreira, Tony Cable nunca a viu de perto. A água nestas garrafas está muito abaixo de zero, o ponto de congelamento normal. Mas continua líquida. Cristais de gelo só podem crescer em volta de pequenas partículas. E esta água é extremamente pura. Mas quando Cable insere um tubo de metal,
Hey. Gelo sólido instantâneo. Quando atingido por água supercongelada, um tubo de Pitot pode congelar em segundos. Nossa equipe independente acredita que o avião pode ter encontrado água supercongelada, o que teria causado o congelamento das sondas Pitot. Sem os dados de velocidade, os sistemas automáticos do voo 447 entram em colapso, um depois do outro. Na escuridão total e enfrentando turbulência, a tripulação é obrigada a retomar o controle manual. Depois de mais de 3 horas no piloto automático, os pilotos sofrem uma sobrecarga de informação. Aquela tripulação encarou uma série de falhas quase sem precedentes, uma logo depois da outra. E se orientar em meio a elas deve ter sido muito difícil. Por que o avião está agindo assim? O que são esses defeitos? Por que todos surgiram ao mesmo tempo? Bombardeado pelas falhas, o piloto deve lidar com o problema mais sério de todos. Ele precisa manter a velocidade do avião para não perder o controle. As forças causadas pela turbulência podem fazer a aeronave estolar. Se a velocidade do voo 447 cair em apenas alguns nós, ele pode entrar na condição catastrófica conhecida como stall. De alguma forma, os pilotos precisam evitar uma aceleração superior a 10 nós. O único problema é que com as sondas Pitot congeladas, eles não têm como saber sua velocidade atual. A capacidade de a tripulação identificar se estava na velocidade correta tinha acabado de se tornar um problema complexo. Um problema complexo, mas pode ser resolvido? Neste simulador, Martin Older planeja recriar as falhas técnicas conhecidas do voo 447. Tudo pronto aqui. 2 instrutores de pilotagem experientes tentarão manter a velocidade e evitar o stall usando o procedimento de operação padrão. Quando eles se aproximam de uma tempestade, Older desencadeia o momento crítico do voo 447. Ele desativa os indicadores de velocidade. Perdemos os dados de velocidade. Os sistemas automáticos se desligam. Estamos voando sem piloto automático ou auto-thrust. Perdemos o piloto automático e o controle de velocidade. Ele empurra as alavancas de controle para manter o empuxo em exatamente 85%. Controle auxiliar travado em 85%. Então, ele eleva os profundores para inclinar o nariz a precisamente 5 graus. Com a potência a 85% e uma inclinação ascendente de 5%, a velocidade segura deve se manter constante. A inclinação e a potência são a prioridade do piloto. Ele ignora todas as mensagens de erro até que tudo esteja em segurança. Cerca de 5 graus no stand-by, 4 graus no outro. A tempestade passou. A emergência foi resolvida. Pronto. Encerrado. A simulação de Martin Older mostra que a velocidade pode ser mantida mesmo que nenhuma das 3 sondas Pitot funcionem. Mas estes parâmetros padrão de inclinação e potência foram aplicados pela tripulação do voo 447? E por que eles não recuperaram o controle? O ex-piloto de Airbus, John Cox, identifica um detalhe crucial no procedimento padrão. Se eles estivessem entrando numa área de instabilidade, é possível que estivessem desacelerando o avião.
Ao entrar na tempestade, o voo 447 precisa reduzir a velocidade. Então o autotrust reduz a potência do motor automaticamente. Mas não dá aos pilotos um sinal visual importante. As alavancas de potência em si, os controles, não se mexem. Em alguns outros aviões, você pode sentir a alavanca na sua mão se mexendo. Nas aeronaves da Airbus, elas não se movem com o autotrust ligado, então você tem que olhar para os indicadores específicos de potência do motor. Os indicadores de potência ficam aqui, no painel de controle central. Mas na hipótese de John Cox, o piloto não lhes dá atenção. Quando as emergências se acumulam, a sua atenção fica voltada para a frente. Qual é a potência atual dos motores? O piloto teria que alterar o foco fisicamente e olhar para o console central. E isso não é uma atitude tão natural quanto olhar para a frente. Sem dúvida, isso passa pela varredura. A questão é, com que frequência? Sobrecarregado pelos alertas, o piloto ignora o indicador de potência baixa. Essa tripulação estava prestando atenção e captou essa informação ainda no início? Ou eles demoraram para captar a informação? Não sabemos. As demandas foram tão altas que eles não conseguiram acompanhá-las? Não sabemos. Apenas as caixas pretas do voo 447 podem fornecer evidência conclusiva. Mas Tony Cable descobre um padrão preocupante que sustenta a teoria de Cox. Em 10 acidentes anteriores com falha na medição de velocidade, a tripulação não aumentou a potência imediatamente. Em um bom número deles, fica claro que a tripulação demorou muito para iniciar a operação manual do acelerador. Em 5 casos, a tripulação levou mais de 60 segundos para assumir o controle manual da aceleração. No voo 447, isso resultaria em desaceleração rápida e no risco de um estouro repentino. 10, 15 nós não seria incomum. E desacelerando um nó por segundo, são 15 segundos. A velocidade do avião pode cair bastante e um estouro pode correr rapidamente a essa altitude. Existem boas possibilidades de, em algum momento dos últimos 4 minutos, ter ocorrido um estouro. Uma perda de sustentação repentina e perigosa. Mas mesmo em estouro, uma aeronave pode ser salva. Os pilotos do voo 447 podem ter se encontrado em território totalmente desconhecido. Quando uma asa estola antes da outra, a aeronave gira violentamente para um dos lados, mais como um caça do que um avião de passageiros. Para se recuperar do estouro, o piloto do voo 447 precisaria de habilidades altamente especializadas. Este é o Centro Nacional para Treinamento e Pesquisa Aeroespacial na Pensilvânia. No controle do simulador avançado, temos o coronel Paul Contois, um ex-piloto de caças F-16 da Força Aérea Americana. Ele acredita que levar uma aeronave ao limite é uma habilidade adquirida apenas através de experiência direta. Nós quase não voamos no piloto automático, temos muita experiência direta com o manche. Isso não só fornece a experiência de se pilotar em condições extremas, como também gera uma confiança para se fazer isso. O simulador tem os controles de um avião de passageiros. Mas, ao contrário dos simuladores convencionais, ele se move como um caça, girando em 3 eixos, para levar os pilotos ao limite da fisiologia humana. Nós aprendemos a não confiar no corpo, porque o corpo tende a mentir. Contois está pilotando no escuro, sem nenhuma referência visual do mundo exterior. A única saída é confiar nos instrumentos. Já voei em missões em que eu senti que eu estava
com uma inclinação lateral de 120 graus, mas eu olhei para o medidor e ele disse que eu estava reto e nivelado. O instrutor Glenn King está prestes a simular uma manobra violenta. Como o Stoke pode ter atingido o voo 447? Vamos lá, uma inclinação alta de 45, 50 graus. A aeronave vai inclinar. O simulador coloca Contois num parafuso descontrolado a 10 mil metros de altura. Você tem que tirar o avião do STOW. O nariz tem que abaixar. Ele precisa fazer o ar passar por cima das asas, ignorando seus próprios sentidos e confiando nos instrumentos. É uma batalha mental, porque, sim, eu estou seguindo as indicações, mas parece muito errado. Ele recupera o controle, mas o chão se aproxima rapidamente. Eu tenho que tomar cuidado na hora de puxar o manche. O perigo. Ele pode estolar novamente ao tentar subir. Ele iniciou a recuperação. Podemos ouvir a vibração do avião se estabilizando. Deu para ver como é rápido. A força G está aumentando dentro do avião. A velocidade é muito alta. Nossa! Recuperar. Pegou bastante altitude. E ele voltou a voar. Contois finalmente recupera o controle. Mas, apesar de anos de experiência em caças, o coronel da Força Aérea perdeu 5.800 metros, mais da metade de sua altitude, em apenas 45 segundos. A maioria dos pilotos comerciais não tem esta experiência. E graças ao piloto automático, eles raramente utilizam os controles manuais. Para Tony Cable, o caso do voo 447 ilustra problemas críticos de treinamento. Isso levantou a questão de se, na verdade, a situação está piorando por causa do aumento da automação, porque ela reduz as oportunidades de a tripulação pilotar a aeronave manualmente. Paul Contois concorda. Quanto maior a automação, mais temos que relembrar o básico da pilotagem. Porque, quando eu levo um caça ao limite, minhas mãos estão fisicamente no manche e no acelerador. E os simuladores das companhias aéreas não têm liberdade de movimento para recriar situações extremas. Sair do STOW não é uma coisa ensinada aos pilotos da aviação comercial. Nós trocamos pilotos que tinham experiência com situações extremas por pilotos que raramente as encontram. Mas os destroços do voo 447 sugerem que os pilotos podem ter chegado perto de salvar a vida dos passageiros. Nós sabemos, com base nos danos do impacto, que o avião estava com o nariz para cima, com as asas quase niveladas e em alta velocidade vertical quando caiu na água. Eles teriam conseguido nivelar o avião antes que o tempo se esgotasse? Sem mais evidências, esta é uma pergunta que os investigadores não podem responder. As caixas pretas do voo 447 pararam de emitir sinais de localização após um mês. Mas 2 anos depois, elas foram encontradas a quase 4.000 metros de profundidade durante uma operação de busca e recuperação de 8 dias, que contou com robôs submarinos de alta tecnologia. Independentemente do que as caixas pretas revelarem, é provável que o acidente não tenha sido provocado por uma única causa. E em muitos acidentes ocorrem sequências de circunstâncias incomuns, e é só quebrar um elo dessa corrente para impedir que um acidente aconteça.
A partir das limitadas evidências iniciais, nossa equipe independente reconstruiu uma sequência de eventos possível. Nenhuma etapa é fatal por si só. Mas juntas, elas fornecem a explicação mais convincente para o mistério do voo 447. Pouco antes das 2h10 da manhã, o voo 447 entrou em uma tempestade oceânica com 400 quilômetros de extensão. Uma possível razão? Ela foi escondida do radar da aeronave por uma tempestade menor. Nós acreditamos que a aeronave provavelmente entrou numa área de turbulência onde a pilotagem era difícil. O elo seguinte da corrente. As nuvens da tempestade continham uma forma rara de água. O elemento incomum nessa tempestade era a presença de água líquida supercongelada nessa camada da atmosfera. Então, outro evento imprevisto. Os tubos de pitot do voo 447 apresentam um problema. Restam poucas dúvidas de que os medidores de velocidade falharam de alguma forma, provavelmente por causa do gelo, e a aeronave ficou sem controle a partir daí. Os sistemas automáticos de voo falharam, forçando os pilotos a recuperar o controle. Eles se viram diante de vários alertas, várias falhas de sistema à noite sobre o mar. É uma situação muito desafiadora. Em acidentes anteriores similares, os pilotos não assumiram o controle do acelerador manual, como dita o procedimento padrão. A tripulação pode demorar demais para começar a operar o acelerador manualmente, o que é essencial, obviamente, para a manutenção de uma velocidade aceitável. E caso eles tenham desacelerado demais, o possível stall em altitude elevada estaria muito além da experiência da maioria dos pilotos comerciais. Se o piloto nunca passou por isso e não sabe o que esperar, os resultados vão ser desastrosos. Mas em sua luta final, é possível que a tripulação tenha quase salvado os passageiros. Antes de um segundo, e desta vez definitivo, stall. Eles não conseguiram resolver a situação. Uma teoria convincente baseada firmemente na evidência disponível. Mas, até que as informações das gravações de voz da cabine e do gravador dos dados de voo sejam compreendidas, não há uma prova definitiva.